Olá, pessoal! Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Ilumine em Família. E hoje estamos aqui com a Carol. Oi, gente, eu sou a filha mais velha da Lu e do Juliano. E o pai. Juliano, tudo bem? Pai e marido, né? Há mais de 20 anos. E eu sou a Luciana, então. Estamos aqui hoje, vamos falar sobre um assunto que faz toda a diferença e fez toda a diferença nas nossas vidas, né? Autocontrole. Você tem? Será que você tem? Eu sempre pensei que tinha, mas eu descobri que eu não tinha. Mas o que é o autocontrole, né? Mas antes disso eu quero pedir para você curtir a nossa página, compartilhar. Entre lá no Instagram, @iluminelubrito, né? Acompanhe o nosso material, acompanhe as nossas movimentações, a gente está com novidades. E também se você puder compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos seus grupos de WhatsApp, eu acredito que possa edificar a vida de muitas famílias que às vezes desistem, né? As famílias desistem uns dos outros e acabam se dissolvendo. E não é isso, nós estamos aqui para que isso não aconteça. Então compartilhe. E nós vamos começando então falando sobre o que é o autocontrole. Você já ouviu falar nessa palavra? Você sabe o que significa? Autocontrole é a capacidade que nós temos de dominar as nossas emoções, de dominar os nossos impulsos, principalmente os negativos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, depois eu vou fazer uma pergunta para que eles possam e você também refletir. Né? Por exemplo, quando que eu sei que eu não tenho autocontrole? O que me desperta a não ter um autocontrole? Ou seja, quando eu não consigo dominar as minhas emoções? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo bem simples. Você está na fila do supermercado, vê que a fila do atendimento preferencial está crescendo e você vê que quem está na fila do preferencial não é preferencial. Outra coisa, estacionamento. Você vê que a pessoa que está estacionando não é um deficiente físico. Você consegue se dominar? Qual é o tipo de domínio que você tem? Eu tenho vontade de ir lá e dizer, olha aqui, ó, tu não tá vendo que essa vaga é preferencial, ela é... mas... E a gente pode até pensar, né? A pessoa vai dizer, não, mas não está sendo utilizada. Não, porque ainda não, mas daqui a pouco pode ser que haja necessidade, você está ocupando. Mas como que você tem esse domínio próprio? Como você utilizaria as palavras nesse caso? É sobre isso, né? Então eu já vou começar perguntando para Carol. Em que momento, Carol, que você perde o teu controle? Eu vou falar de uma situação, um exemplo antigo, na verdade, que já consegui lidar, né? Pra já ter uma resolução do problema. Eu não tinha controle das minhas emoções, da minha paciência, quando eu ficava perto de criança. Antes do Davi, forte. Do meu irmão nascer, meu irmão tem 3 anos, então tá naquela fase, né? Mas antes dele nascer, eu não tinha paciência nenhuma com criança, eu não gostava, eu me sentia mal. E foi um baque quando veio o Davizinho, né, que é o meu irmão mais novo. Eu me apaixonei, assim, por ele. Eu disse, não, eu mudei totalmente, assim, o que eu pensava. Agora, hoje eu não consigo ficar longe de criança, eu adoro conversar, eu adoro ver a pureza deles, porque antes me irritava, mas me irritava porque eu tive que ter muita responsabilidade com a Ju, que é a minha irmã do meio. A gente tem 4 anos mais ou menos de diferença e ela sempre me irritou, por quê? Porque eu era uma criança e eu tinha que cuidar de outra criança, entendeu? Porque a irmã mais velha sempre acaba com as responsabilidades, né, dos pais de vez em quando. Então eu tinha que cuidar da Ju e a Ju meio que me causou um trauma, porque, criança é chata. Eu falava, não, eu não quero cuidar, porque não sei o que, se for igual a Ju, coitadinha. Mas talvez porque na tua mente tu tinha essa questão de responsabilidade. Eu queria brincar e eu tinha que cuidar da Ju, porque a Ju era muito arteira, ela era aquela criança que... Na verdade, não era cuidar da Ju, era brincar com a Juju, né? Não, mas tinha alguns momentos que ela ficava de responsável pela Ju. A Ju era mais nova que eu, então as brincadeiras que ela queria, né, brincar, ela era mais infantil, vamos supor. Porque criança mais velha não tem muita paciência com criança mais nova. Eles querem brincar de outras coisas, a brincadeira deles é totalmente diferente. E eu não tinha paciência com a Ju. Então isso meio que causou um trauminha, assim, sabe? Tipo, não quero criança, eu não sou boa o suficiente pra cuidar de uma criança, entendeu? Eu tenho outras coisas. Mas a realidade é que quando o Davi veio, eu vi que a criança é uma oportunidade
de tu aprender coisas novas, porque é incrível ver aquele ser humaninho tão pequenininho tentando aprender com a vida, tentando comer, Te copiar, né? Te copiar, falar as mesmas coisas que tu. E foi uma experiência incrível, assim. E hoje em dia eu não posso. Eu mal espero pra ter os meus filhos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, se for igual o Davi. Pode esperar, Vamos mudar de pode assunto. esperar. Agora pode fazer outra pergunta, todo o controle. Você não vai perder o controle. Né? Antes que a gente vai perder o controle, o autocontrole, enquanto eu tô me controlando. Ai, menos. Não pretendo ser vovô ainda, tá cedo, né? Não, Até mas porque olha ela só. Não tem um casamento, não tem uma estrutura, né? Por isso a importância do conhecimento, né, gente? O autocontrole, ele é um fruto do autoconhecimento. Porque eu só sei que eu tenho um gatilho que me desperta um descontrole emocional quando eu me conheço. A Carol viu que ela não gostava de criança. Por Né? causa de um trauma Por causa que eu de... criei. Ela conseguiu descobrir isso. Mas, Juliano, quando que tu perde o teu controle emocional? Quando a Aí Carol eu sei, fala eu do não sou namorado. Quando a Carol disse, pai, vou trazer alguém aqui, eu perdi o controle. Não, para um pai das filhas. A primeira, né? filha, o primeiro namorado, nossa, ali tem que ter um contato até 150, não estou preparado e tal. Mas, não, eu acho assim, quando a pessoa discorda de mim, eu tenho que me controlar. Quando discorda de algo, eu tinha muita dificuldade de aceitar uma sugestão. No que eu trabalho, no que eu tenho, acho que conheço, me dá uma sugestão, aí eu respiro, conto até 50 hoje, e isso me desperta um gatilho, mas aí eu me controlo. Mas isso é interessante. Me contrariar, né? Seria essa palavra, contrariar aquilo que eu tô pensando, a minha ideia tem que prevalecer, e me contrariar é difícil. Eu isso sou melhor. Me desperta o gatilho. Não, não sou o melhor, mas é desperta, né? Sim, Discordar isso é natural, né? O ser humano opinião, ele tem dificuldade de ouvir o não concordo. Não é bem assim, isso aí. Mas hoje eu já recebo isso de Com uma forma certeza. que, poxa, se não tá concordando é porque tem algo a me acrescentar. Eu vou avaliar, com certeza. Então, uma das coisas que eu também não gosto é a mentira. Pior que seja a verdade. Tá, mas assim, ó, existe, é isso que eu queria falar. Vocês deram 2 exemplos muito específicos. A Carol não gostava de criança, tentava se controlar ao máximo. Hoje ela conseguiu converter isso e aprende com as crianças, lida super bem com crianças. Tu falou sobre... Mas hoje, quando eu aceito... Mas eu quero algo mais, tipo assim, ó, aí tu chegou num outro ponto. Eu não suporto que discordem de mim. Então, isso é um ponto mais geral, né? Isso eu também queria saber da Carol. Tipo, olha o ponto geral que tu tem a tendência a perder o teu controle emocional. Por exemplo, eu não suporto que... Exatamente isso que tu falou. Suporto, tenho autocontrole, eu não suportava. Hoje eu suporto, mas... Não gosto. Eu não gosto que fiquem me cobrando, tipo, me pressionando, não é nem me cobrando, me pressionando, por exemplo, né? Eu preciso de um projeto para ontem. Já errou comigo. Não é comigo, não tá falando comigo, né? Não, é contigo mesmo. Eu preciso desse projeto, se tu, né, tu tem que fazer para amanhã. Gente, eu vou deixar para fazer só pro ano que vem, quer dizer. Por birra. Não, fazia isso. Até né? porque projetos e a criatividade. Criatividade não é assim que tu dá uma sequência, instala o dedo e acontece. Às vezes tu vai ter 1, 2 dias, 3 dias, tu não vai ter criativo. Tu vai precisar ter aquele dia, aquela noite inteira que tu vira e vai criar um projeto. Eu sei porque eu acompanho há 21 anos. Então, não é porque tu se sente pressionado. Que eu vou sentar numa mesa e agora eu vou projetar isso aqui. Não é fácil. O projeto assim. faz assim, não, é uma cópia. Sim, não, mas tudo bem. Mas assim, então no fundo, o que eu não suporto, ou que me tira o controle emocional, que pode me desestabilizar emocionalmente. Só apertar o gatilho, não quer dizer que vai disparar. Né? Não vai disparar mais, eu tenho autocontrole. Mas o que me incomoda e pode me desequilibrar realmente é essa questão da cobrança. Sabe? Tipo, então tá, a gente fechou um contrato ontem, daí no outro dia a pessoa liga, já tá pronto o projeto? Sabe? É só um exemplo profissional.
Então, ou tipo assim, eu saí de casa pra ir no supermercado, aí eu vou em outros lugares e a Carol me liga, depois de 5 minutos que eu saí de casa, mãe, já foi no supermercado? Tipo, para aí, eu sem sair de casa, tô resolvendo um monte de coisa. E isso dispara um gatilho em mim que me desequilibra um pouco emocionalmente. Mas, então, como eu descobri isso, o que eu faço? Na hora que a Carol me fala isso, eu respondo tipo assim, daqui a pouco a gente conversa. Pra não ter o conflito direto. O conflito direto. Então eu tô tentando achar ferramentas ao qual eu trabalho na minha mente pra não chegar num conflito. E a gente às vezes perde isso dentro de casa. Porque dentro de casa, gente, é o momento em que a gente tá mais relaxado. É o momento que a gente sabe que todo mundo se ama, né? Ai, não, aqui é a minha filha, sangue do meu sangue. Aí você fala coisas que não deveria falar porque você sente à vontade. Quebrando o protocolo, a gente também pode falar Quebra sobre... princípios. Quando escapou, antigamente, escapou o descontrole. Nossa, faz um estrago, né? Faz um estrago, a gente perde momentos... Com controle a gente consegue resolver, às vezes até dizer um não, controlar, dizer não, eu não posso fazer. Aí a pessoa vai esperar, por exemplo, o teu projeto. Pra mim, quando eu aceito a sugestão, aí vem ideias boas que eu perdia por ter um descontrole, dizer a minha ideia que vale, ponto, vamos tem fazer que ser assim e ponto. Aí eu perdi uma ideia brilhante. Às vezes a gente não dá oportunidade para as outras pessoas falar algo, né? Então, tipo assim, uma sugestão em casa, que a gente estava falando hoje ainda sobre... Nós somos 5, né? Carol, Juju, Davi, eu e Juliano. Cada um quer comer alguma coisa. Né? A gente tem à noite que a gente faz um pedido de iFood, alguma coisa assim, né? Aí tipo, a Carol quer sushi, a Juju quer pizza, o Juliano quer um X e eu quero uma panqueca. Aí cada um quer uma... Como chegar num ponto em que todo mundo fica bem? Ok, então a gente criou algo assim. Carol, tu decidiu da última vez. Agora quem vai dar a opinião mais forte vai ser a Juju. Daí a Juju fala, queria comer isso, queria... Ok, na próxima vez, o Juliano. Na próxima vez, eu. Antigamente, gente, era assim... Eu vou pedir uma pizza e ponto final. Come quem quer, quem não quer não come. Lembrando que isso não é controle emocional, né? Isso é ditadura. Diz e o resto segue o líder. O controle emocional, hoje que a gente consegue administrar, na minha vida tem, nossa, feito uma diferença. Porque tem ideias maravilhosas. Os resultados vêm, gente, do autocontrole. Os teus clientes não te pressionam. Porque eles sabem que é melhor esperar tu ter uma ideia criativa e não pressionar. Né? Então, tudo isso na nossa vida beneficiou. E na tua, a Carol ama criança. Tem o Davi, ela fica com o Davi, ela curte o Davi, brinca com o Davi. Então, como ajudou na nossa vida o controle, né? Sim. Então, e resumindo tudo isso, falando sobre o autocontrole, né? É bom a gente puxar na memória e ter esse entendimento do quais os momentos que nós perdemos o nosso controle. O que nos tirou o controle? O controle, quando eu digo controle, é a nossa paz. Quando a gente perde a paz e quando a gente fica com as nossas emoções muito abaladas, nós provavelmente tomamos decisões erradas, palavras utilizadas de uma forma errada, principalmente as emoções negativas. Aqui a gente está falando sobre o autocontrole sobre as emoções negativas, né? Você vai se irar, você vai gritar, alguns vão chorar, alguém você vai magoar, né? Um exemplo na nossa família, por exemplo, quando o Davi fica doente, um nenê fica doente. Sim. Né? Eu perco o controle. Entra em pânico. Né? Eu ainda nesse sentido eu tenho que procurar. Ontem isso que nós é o terceiro filho, né? Aí tu diz, vamos lá, bota no carro, vamos lá, e sai correndo, aí depois que passa a gente anda 1 quilômetro mais ou menos até chegar no hospital, daí... mas eu acho que não era bem assim. Mas não é algo que nos afeta tanto, mas é que tu sai fora... Mas com certeza, vocês não falam nada, vocês ficam tão em silêncio porque eu grito. Gente, o meu descontrole emocional é gritar. Né? Então, eu grito quando? Quando que eu grito? Quando que eu perco o meu controle? Eu me desestabilizo? Quando eu vejo que há uma necessidade de agir rápido e eu olho à minha volta, tá só eu atucanada. Tipo, só eu que tenho que correr e tá todo mundo lá devagar, quase parando, pensando. E eu já tô com a mente assim, o carro já tá ligado lá fora esperando, eu já saio grilando pneu. Saio de pijama, sem chinelo, eu quero ir pro hospital rápido. Aí logo depois eu levo aí cai roupas, a ficha, né? O chinelo, tudo isso tu fez com a Carol, com a Juju e continua fazendo com o Davi. Eles são descontrole, né? Mas é um sentido assim de preocupação como mãe também, né? Mas aí é que eu quero chegar. Você, o que
no que você perde o controle. Qual é a situação que te tira o controle? Eu quero que você pense sobre isso. Qual a situação que tira o meu controle? E aí, o que você faz quando você entende que você está perdendo o controle? Eu lembro de uma vez que a gente teve que correr pro médico, não sei se era a Carol que estava ruim ou a Ju, eu comecei a cantar. Tu lembra disso, Carol? Era a Carol. Era a Carol. Eu comecei a cantar, porque eu tava tão descontrolada, Lembrando eu tinha que não falar pode ter algo. corte, né? Se tiver corte, aí tem que ser o pai, né? Carol? Não, se tem sangue no negócio, Nossa, o não descontrole tem como. emocional é no A desmaio. mãe desmaia mesmo, ela não entra em pânico. Quando tem sangue, que nem a Carol cortou uma vez o sangue não. queixo, o pai que foi levar a costurar. Então, quando tem sangue, a Mas mãe lembrando que eu fico desmaia. gritando em casa. Gente, eu fico gritando em casa. Corre, moço, porque eu já vai, tô nessa tu tá demorando. Ele tá lá, pegando chinelo, vendo a carteira, botando a camisa, pensando em botar o boné. E eu tô lá desesperada, tu tá demorando, por quê? E eu só sei gritar quando eu perco o meu controle emocional. Mas isso já faz tempo que não, ou não. Lembra? Faz tempo, foi a última vez com o Davi, né? Mas o De Davi, madrugada. ontem, por exemplo, atacou o Davi, ele começou a gritar de dor a garganta, tô com medo, dói a garganta. O que eu fiz que me descontrolei emocionalmente? Eu só consegui chorar porque eu não tinha o que fazer. Porque a gente tava dando um monte de medicação. Vamos levar pro hospital? Ele tinha voltado Não do médico há sei, poucos ele tinha voltado, minutos, não né? tinha, nós nos fugiu o que fazer. Quando eu me foge o que fazer, ou eu vou dar muita risada, ou eu vou chorar. Quando ele fica nervoso, ele ri. Gente, ele vai andar numa montanha russa. Ele começa a rir na fila, sozinho. Todo mundo sério, com medo, apreensivo. E ele tá lá dando risada, gargalhadas. E a questão do Davi, eu comecei a chorar, porque eu não sabia o que fazer. Eu não tinha mais remédio, na realidade, eu acho que a gente fez um coquetel com ele. E depois fez efeito, ele começou a brincar, porque daí levou meia hora, mas aquele período de meia hora eu tive que sair com o carro e começar a chorar, porque eu não tinha o que fazer. Mas a gente tá trazendo Aí essa foi situação, descontrole real. que é um exemplo do que acontece com a gente, né? O que nos faz perder o nosso controle emocional e que nos desestabiliza e o que pode acabar prejudicando todo mundo que está à nossa volta por causa desse descontrole. Eu sei que quando eu fico assim... Então, em algum momento, eu acho que todos nós vamos ter um descontrole, né? É muito provável, porque isso humanamente falando, é natural. Mas a gente pode desenvolver o autocontrole. Isso é o descontrole, mas a gente pode desenvolver o autocontrole, que é o domínio, é a capacidade que a gente vai ter de dominar esses impulsos, né? Às vezes de utilizar a voz, como eu grito, eu fico tão apreensiva que a minha forma de me descontrolar é gritar. Eu já estou tentando, e há muito tempo, controlar isso. Porque às vezes parece que a outra pessoa não está fazendo o que a gente gostaria que fizesse. Não está suprindo a nossa expectativa. Ele não está dando bola pro que está doente e tal, mas é que o outro ele já está dentro de um controle. Eu não consigo gritar. Mas eu vou dizer uma coisa, a Carol até tocou num assunto, mas que me fez pensar, eu sou muito acelerada. Sou muito acelerada, naturalmente falando, fisicamente falando. E o Juliano já é mais tranquilo. Mais lento. Se é do homem, o homem é mais lento. Isso também me incomoda, mas hoje eu já sei me controlar. É que na programação humana do homem, ele foi feito para ser mais lento, mais razão, para ele poder dominar. Imagina os dois entram em pânico e começam um griteiro. Não vai resolver, então o que vai gritar vai pegar o chinelo, o outro vai reunir depois que tu já tá no hospital, eu vou chegar com as roupas, com a carteirinha do IP, as coisas lá, tudo eu vou ter que levar, porque senão tu vai chegar lá e nem vai ser atendido. Então é importante ter o equilíbrio, por isso que a mulher é naquela aceleração. Um geralmente vai ser mais acelerado e o outro mais lento, mas gente, é o equilíbrio. Graças a Deus por isso. O problema é quando tu pega dois acelerados, dois perfil dominante, que se conflitam o tempo todo, porque cada um quer fazer do seu jeito e rápido, e aí já era, né? Então, mas a gente precisa também entender, ter empatia de se colocar no lugar do outro. Né? Não é porque ele é menos acelerado do que eu, que isso é uma falha. Não é isso. E isso é uma fazendo pouco caso, porque o filho é nosso, e eu amo o Davi, então não é isso. É porque eu começo a pensar... Perfil. Vamos levar para o hospital de novo. Não, mas ele foi medicado com todos os medicamentos que poderiam ser dados, não tinha o que fazer, só esperar fazer efeito os remédios e... Né? Não tem o que fazer. Quando foge da minha alçada, daí eu me descontrolo. Porque eu vou ter que fazer. Não, mas a gente precisa, trabalhar isso é fato.
Nós precisamos trabalhar isso, nos conhecer para saber o que nos descontrola e trabalhar isso, porque senão a gente nunca vai mudar e não vai evoluir. Aí não adianta, você realmente vai perder a sua família porque você não evolui. É o auge hoje. E aí nós podemos falar das idades emocionais. Nesse momento a gente descobre quem nós somos. Quando a gente recebe, quando a gente é pressionado com um gatilho que nos contraria, como que eu reajo? Criança com birra, ai agora não sou mais, não faço mais, ou a gente já tá adolescente, que a gente já consegue enfrentar, ou a gente já é um adulto, que não, tudo bem. Eu aceito, porque a opinião do outro é a opinião do outro, eu preciso respeitar. Eu acho que hoje um dos problemas que mais me abala seria a enfermidade. Te descontrola. Descontrole. Eu a pressão. Eu não posso ser pressionada. Eu sou pressionada, tu tá correndo risco de ter um conflito comigo. Então a gente precisa se conhecer. E é importante que os outros saibam. A tua família tem que saber o que te tira o controle. Qual o gatilho para te despertar, para te tirar o controle. Nós temos que nos conhecer um ao outro. Pra gente poder conviver com isso de uma forma leve, né? Saber perdoar e entender. Enfim, eu acho que o autocontrole é isso, né? O que tu faz? Qual é a técnica que tu usa para fazer o autocontrole? Porque tem técnicas, né? Que você conhece. É que as técnicas vão depender daquilo que a gente aceita, né? Até então eu aceito que eu me descontrolo por causa disso. E agora, como que eu vou... Porque a pessoa que não aceita e não conhece, não entende que isso não é normal e que não é bom, ela vai continuar deixando-se dominar por essas emoções. Então, a minha ferramenta hoje é cantar, porque como eu grito, eu tenho que achar alguma outra coisa pra fazer com a voz. Eu tenho que substituir o grito por outra coisa. Então, eu começo a cantar. Eu canto, gente, quando eu tô nervosa, quando eu tô brava, quando eu tô chateada, eu começo a cantar. Pronto, daqui a pouco passa. Eu vou dizer, alguém vai dar... Parece até uma pegadinha. Eu tenho que entrar no automóvel. Isso aí. Fazer 10 metros, 20 metros, aí... Ou contar até 10. Eu tenho que me isolar, contar até 10, Ficar sozinho, 20, no caso. Sair e me isolar. E aí eu vou refletir tudo e vou dizer, eu errei. Eu posso fazer assim. Aí eu vou ter ideia. Senão me dá um bloqueio total. Não tenho ideia de como fazer, o que fazer. E faz errado. E faço errado. Então hoje eu me retiro. Se eu tô no sítio e não tiver um automóvel, um carro pra mim entrar e sair um pouco, dar uma volta, eu vou sair caminhar a pé, eu vou em qualquer lugar. Eu tenho que me retirar, me isolar total. Em minutos volta. Essa é a minha receita. Tá, então 2 dicas aí. Pra você que grita, você pode substituir o grito por canto. E pra você que se ira facilmente, pode perder o descontrole através da sua raiva, você pode caminhar, você pode sair, ficar sozinho, refletir. Eu também faço isso, de ficar sozinho. Mas eu vi que isso não é bom pra gente, sabe? Muitas vezes pode ser bom no momento, pela raiva ou por alguma coisa, né, que tá fora do nosso controle, que a gente não pode resolver com alguém. Mas eu acho que quando a gente tem um problema, por exemplo, eu tô conversando com a mãe, acabo me estressando com ela, eu só saio e eu não resolvo aquele problema. Eu posso sair pra me acalmar, mas depois eu vou ter que voltar pra resolver. Com certeza, e conversar e resolver. E não só sair, né? Porque eu fazia muito isso, de sair assim e, sei lá, fazer qualquer outra coisa pra esquecer do problema e não resolvia. Não resolver, né, cara? Porque daí... É a fuga, né? A gente acaba fugindo da situação. A gente não está falando de fuga, a gente está falando de seguinte, se você se conhece, sabe que você vai explodir, vai magoar alguém... vai fazer um estrago extraordinário que muitas vezes não terá conserto. Dá um tempo, alivia a mente, respira. Tira o foco do problema e você vai ter novas ideias, vai chegar e resolver o problema. Mas volta lá, conversa com a pessoa e resolva isso. Pode até para ficar... no outro dia, se você não... Mas se prepara e resolve. Muito bem. Não é com frieza, é com preparo, né? Na realidade... Tudo hoje, né, Luciane? Qualquer atleta tem que ser preparado. Isso aí a gente também vai ter que E não é da noite pro dia, né? Gente, nós estamos... É um treinamento. Há muito... E vai continuar, porque a gente vai saber sempre das nossas falhas. 2 anos treinando, né? 2 anos, você certo, né? 2 anos. Sou meio ruim de datas, mas 2 anos em treinamento e vai vir aquele gatilho e... De vez em quando ele vai... treinamento, vou sair, vou lá, não, vou fugir. Antigamente meu treinamento era outro, deixa isso aí. E aquele problema fica aumentava gigantesco. Demais. Fugir não resolve, ele fica gigantesco. Sim.
E a gente tem que se conhecer para isso, gente. Então, qual o momento da sua vida que você não tem controle das suas emoções negativas? Qual o momento? Por que que, às vezes, em casa, numa mesa, por causa de alguma coisinha, vira uma briga, um estresse, uma ira, causa uma ira? Você tem que descobrir os inícios disso, para poder lutar contra isso, para poder tratar isso. Então, quantas perdas, vale a pena. O descontrole, quantas perdas traz, né, em todas as áreas da vida para você. E o autocontrole, né, que teve... Né? Tem pessoas que agora eu lembrei de algo que eu ouvi, tem pessoas que descontroladamente vão pro álcool. Com certeza. Né? Tá com um problema, não consegue resolver, não quer encarar. É mais fácil, a fuga do problema é o álcool. Eu mergulho nisso e, gente, eu não tô nem culpando a pessoa, é a maneira que ela achou de se afastar ou de não perder o seu controle. Eu vou mergulhar nisso aqui porque isso aqui não vai me deixar perder o controle. Eu tô falando disso para ver se daqui a pouco tem alguém. A Carol falou em nós, que eu e a Carol ficarmos sozinhos, mas eu sei até o ponto que eu tenho que voltar para a sociedade, né? Então, ficar sozinho... Nem todo tempo é bom também, né? Pode Carol prejudicar. Um exemplo legal, não. Pode bloquear. Eu vou ficar sozinho. Não, mas até que ponto não vira uma tristeza profunda, que essa tristeza profunda vira uma depressão. Então, é ficar sozinho, pensou, agora eu vou voltar, vou dizer, tu falou assim, porque aí volta e resolve. Então, né, agora a gente pode falar sobre os momentos bons, sobre os resultados de momentos bons que nós tivemos diante de ter autocontrole. Ou que nós poderíamos ter perdido totalmente o nosso controle emocional, desestabilizado emocionalmente e ter perdido algum momento muito bom. E nós temos um exemplo para falar, né? Dentro da nossa vida familiar, a Carol vai falar de um exemplo que ela mesma lembrou, que pode ser exemplificado aqui, então, né? Pode falar, Carol. Um dos momentos mais positivos que eu vi autocontrole nos meus pais, e isso melhorou todo o ambiente, toda a relação familiar que a gente tinha, foi quando eles estavam passando por uma crise financeira, e a gente já tinha comprado antes, né? A gente já tinha programado uma viagem pra Disney, que era a viagem dos meus 15 anos. E, poxa, a gente tava muito mal, assim, era uma época que aconteceu vários problemas, não só do financeiro, a gente perdeu muita coisa, né? E, poxa, como é que a gente ia viajar com aquela situação, né? Tava todo mundo triste e mal, assim, eu lembro de ver muitas vezes a mãe chorando, assim, e pensei, como é que eu vou ficar lá num lugar que era pra ser divertido com os meus amigos e a minha família, sendo que a minha família, que é o mais importante pra mim, tá triste. Mas quando a gente chegou lá, eu não vi meus pais chorando, eu vi eles se esforçando pra me dar a melhor viagem, assim, da minha vida. E foi o que aconteceu, eles tiveram autocontrole sobre a tristeza, sobre a situação que estava acontecendo, eles deixaram de lado e conseguiram aproveitar a viagem, né? O problema era fato, né, Carol? Mas a gente chorando e desesperado, a gente não ia resolver, não. Não, a gente... eu acho que Disney era a terra da magia. A gente brinca, né? Mas lá um dia, a gente já estava debaixo de muita união naquele momento, né? A família estava muito unida. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A família perfeita, ela não existe. Existe uma família que sabe se unir no momento do desafio. E eu creio que as coisas acontecem justamente às vezes para que a nossa família se una. Às vezes um problema que você acha que pode causar todo um transtorno, se você souber usar ele para o bem, você vai se unir ainda mais com a sua família. Lembrando que a gente, aqui deixando claro, né, a Carol falou da Disney, a gente não fez uma imprudência. A gente tinha comprado as passagens. Já tava tudo pago há um ano atrás. E aí, nós, como casal, a gente entrou num consenso seguinte. Tu disse, o que a gente faz? Eu não tenho cabeça, não vamos? Eu disse, não. A gente pagou a passagem. Aí veio um amigo e disse assim, eu tenho dólar guardado em casa, tu me paga em dólar quando tu puder. Aí eu disse, olha, vamos. Porque não vai mudar nós ficarmos aqui. Essa foi a resposta que nós estávamos pedindo, né? Então, quando a gente teve essa parte que a gente se uniu, a gente foi, a gente não enterrou o problema, a gente deixou ele aqui, a gente teve as férias legais, os 15 anos da Carol, foi toda a família, as amigas da Carol.
Então a Eu gente sei que não meus negligenciou pais, o problema, mas a gente A gente conseguiu separar as coisas. separar as coisas. Sabe, eu Isso acho que é foi um importante, grande essa momento de palavra maturidade espiritual, um grande momento de maturidade emocional. Nós conseguimos subir de nível e entender o seguinte: isso é um problema, ele existe, nós não estamos negando, mas nesse momento nós temos um outro momento para viver e nós vamos desfrutar desse momento, nós vamos voltar e vamos resolver. E foi o que a gente fez. Aí as coisas foram. E, gente, é tão Aí parece que incrível. as coisas acontecem, Abriu a né? mente, abriu tudo. Quando a gente voltou, a gente já conseguiu resolver muitos problemas. Essa é uma outra dica que a gente pode dar. Não se afunde, não se bloqueie, não se feche quando você tem um problema. Saia, converse com as pessoas, ande de cabeça erguida, porque os problemas todos nós temos. E saiba separar as coisas. Vida profissional, vida material, não envolva com a sua família. Eles não têm culpa dos problemas que muitas vezes nós mesmos criamos. Eu sempre pensava assim, ela não tem culpa de tudo isso que está acontecendo, porque foi erro meu, foi erro nosso. Então, vamos separar, vamos viver esse momento junto com ela, que era o sonho dela. Então, foi todo um planejamento, uma programação, como o Juliano falou, a gente tinha tudo pago, e veio um amigo, que foi assim uma pessoa de Deus, e disse para nós, sentado numa mesa, gente, eu tenho $5.000 em casa, sei lá quanto que era, e vocês podem levar esse valor, e quando vocês tiverem... E ele sabia da nossa situação. Até porque é o seguinte, Luciana, contar os seus problemas, desabafar com alguém que não pode lhe ajudar, não adianta Não nada. faça isso. Mas a gente contou, a gente tem a nossa filha, a gente pagou as passagens e tal, e isso acho que entrou na mente dele e comoveu ele, né? Porque Eu nem ele sei se a disse- gente falou sobre isso. A gente chegou a falar, a gente tá pensando se vai ou não vai, porque a gente até A não gente tava tem em dúvida, dinheiro que a gente tava... pra ir. A gente comentou, mas não chorou nada, a gente só comentou sobre o assunto. E ele disse, gente, eu posso ajudar. E aí ele ofereceu... E aí nós fomos e desfrutamos, foi maravilhoso. Muito legal. Eu a acho gente... que é o melhor exemplo a se citar Mas a aqui, gente, né? mas assim, gente, é de confessar, assim, foi muito bom, né? Só que eu lembro que eu chorava de noite, sabe? Eu chorava de noite porque eu sabia que eu tinha eu tinha que voltar para a realidade e que seria muito difícil. E eu chorava e dizia para Deus assim, eu chorava de noite para ninguém ver, né? Aquela coisa de mãe. E eu orava muito a Deus, conversava muito com Deus, e quando a gente voltou, a gente conseguiu ter luz, né? Houve luz, houve clareza, houve outros negócios, outras portas se abriram. E quando a gente tirou o foco do problema, A foi gente conseguiu voltar com uma outra visão. Aí tu volta, deu aquele tempo, saiu da situação e Isso. voltou com uma visão diferente. Ninguém morre, ninguém mata ninguém, então tá, nós queremos resolver. Assim a gente foi resolvendo um por um, E foi dando muito certo, né? dando muito certo. Então tá aí um bom exemplo pra gente dar de controle emocional, né? Porque a gente desfrutou de um momento muito maravilhoso numa tempestade. Então, acho que nosso Esse é o podcast hoje... controle, né? Então a gente fala aqui, a gente fala com propriedade, né? Exatamente. E com certeza tem muitos outros exemplos, talvez pequenos, cotidianos. E, gente, tudo começa pequeno. Esse exemplo que a gente deu sobre a Disney, claro que é um exemplo muito grande, mas pode ter certeza. É que Começou- foi algo que me marcou muito, por isso eu lembrei Isso. de contar. É algo muito marcante, né? Pra gente foi. Mas o que eu quero dizer é que pode começar bem pequenininho, dentro do seu lar. Se você se explode facilmente com quem você ama, você precisa desenvolver o autocontrole, que é essa capacidade de dominar as suas emoções, através da paciência, do amor, do carinho, do domínio próprio. Você precisa fazer isso para chegar nesse nível de autocontrole, para sua maturidade se desenvolver, para você poder crescer em todas as áreas da vida, gente. Porque não pense você que cresço na área material e não consigo crescer na minha vida familiar. Tem algo errado aí. Tem algo errado aí, porque você vai chegar num ponto e não vai resistir. Quando estiver muito longe uma coisa da outra, não vai dar certo. Então você tem que acompanhar. Eu estou crescendo na minha vida material, mas eu também preciso me desenvolver na minha vida familiar, nas minhas emoções. Então, é isso que vai manter a sua vida material em alta. Porque vai chegar um momento que a sua vida material também vai te desafiar. E aí você vai ter que ter esse controle emocional para poder controlar isso. Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Procure desenvolver. Procure descobrir aonde você precisa melhorar esse controle emocional e pratique isso. Vai a fundo. Peça ajuda para Deus se precisar. Ele vai, com certeza, ajudar também. Então, é esse o nosso podcast de hoje. Curta a nossa página, né? Deixa lá o seu like.
compartilha, se inscreva no nosso canal, né? Porque isso pode ajudar, pode auxiliar muitas pessoas. Ilumine. E com certeza, ilumine, seja luz na sua família. Tudo começa lá.